Atenção, pessoal do pré-vestibular. Hoje nós vamos iniciar o estudo dos seres vivos, né? Que também é a zoologia. Então, a gente vai estudar todos os filos e classes, né? Quais são eles? Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, artrópodes, equinodermos e os cordados. Depois a gente vai estudar os peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, é conteúdo para dedéu, como costuma dizer, né? Então, nós vamos gravando essa aula. A cada filo vai aparecer uma tela dizendo que valeu, mas a gente vai continuar a aula, tá? Que é só para a gente se orientar em relação ao tempo, ok? Então, se preparem aí para nosso curso de zoologia, tá? Vou aqui deixar meu cronômetro aqui registrando aqui o tempo. Era para estar aqui, já está aqui já. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com os poríferos ou espongiários. Tá? Esse filo, lembra que é filo, né? Filos é um conjunto de seres vivos com características semelhantes e também com diferenças que vão formar as classes, tá certo? Então, o filo porífero ou espongiários, eles se caracterizam, né, receber esse nome por causa de umas células porosas que ele tem ao longo do seu corpo, tá? Que deu o nome ao filo. Então, vamos ver aqui quais são as principais características e quais são as diferenças entre eles, ok? Então, espongiário e porífero são os animais mais primitivos, né? Eles estão como parazoários, não formam tecido verdadeiro, tá certo? O corpo é formado por um agregado de células, como se fosse uma colônia, tá? Não apresenta tecidos e órgãos. Existem só células especializadas em desempenhar determinadas funções. O nome porífero se origina de poros, né? Poro e ferre, que possuir, né? Poríferos. É determinado por numerosos poros existentes na parede do corpo. Tá? Também são chamados de espongiários, porque algumas espécies são utilizadas como esponja de banho. É uma das utilidades, né, desses animais para o humano era usar como esponja de banho. Tá? Aqueles que têm o esqueleto feito de espongina, né, uma proteína. Na primeira fase da vida, são representados por larvas que nadam ativamente por meio de flagelos. Depois eles se fixam no substrato e se desenvolvem formando o adulto. Quando adulto, não possuem movimentos, eles são sésseis, vivem presos ao substrato, tá? Fixado ao substrato, formando colônias. Então, as esponjas vivem num tipo de relação ecológica chamado colônias. São exclusivamente aquáticos e são predominantemente marinhos. Então, de água doce, mas a predomínio são na água salgada. Ok? Então, aqui nós temos uma foto mostrando aqui o porífero, né? Uma colônia de porífero aqui, preso ao substrato. Ok? A organização estrutural dos espongiários. Como eu disse, eles têm células que desempenham funções, né? Então, entre os espongiários, a gente vai ter 3 tipos de organização estrutural, do mais simples para o mais complexo, tá? O ascon, que é o mais simples, syngon, que é o mais intermediário, e os mais evoluídos são os leucons, os mais complexos, ok? Ascons ou ascoides aparecem como um vaso, aqueles que eu mostrei para vocês na foto anterior, fixo ao substrato, tá? Estruturalmente, a parede do corpo apresenta formado por 2 camadas celulares, a dermal, a que fica voltada para o exterior, e a gastral, que fica voltada para o átrio, ou espongiocele. Tá? Essas 2 camadas de células estão separadas por uma matriz proteica gelatinosa. Tá? Então, aqui, uma esponja tipo asco, aqui são os poros, tá? Aqui é a epiderme, os pinacócitos, tá? Aí tem aqui os amebócitos aqui no meio, os porócitos que dão nome ao filo, tá? Que por onde a água entra pelos poros e sai pelo ósculo, essa abertura aqui, não tem boca, tá?
E dentro na parte gastral aqui, tem umas células flageladas, responsáveis pelo fluxo da água e pela captura de alimento, que são chamados de pinacócitos, tá? Então, algumas dessas células você tem que memorizar, né? Os porócitos, que dá nome ao filo, tá? Os coanócitos, que são responsáveis pelo movimento da água, o fluxo de água aqui dentro e captura de alimento. Amebócitos, que são tipos de células tipo coringa, que pode se diferenciar em outros tipos de células, tá? E os pinacócitos, que são as células que recobrem a esponja pelo lado de fora, ok? Aqui o amebócito se diferenciando no coanócito, que é essa célula flagelada, presença de inúmeros lisossomos que eles vão fazer a digestão intracelular, ok? Ela é dotada, essa célula cai muito em prova, ela é dotada porque ela tem um colarinho e tem o flagelo, e fica voltada aqui para o átrio, ou espongiocele, tá? Então aqui, olha, é a célula com o seu núcleo, bastante lisossomos, o colarinho e o flagelo, tá? A camada mais externa é a dermal, constituída por um extrato de célula achatada, chamada pinacócitos. Parece assim com um azulejo cobrindo uma parede, tá? São achatadas e justapostas, tá? A camada interna gastral, ela é formada pelos coanócitos, as células flageladas, que eu falei para vocês, tá? Entre as duas camadas, situa-se os porócitos, são as células que dão nome ao filo, tá? E ela tem uma perfuração, né? Daí o seu nome porócito. São os porócitos que formam os numerosos poros que caracterizam as esponjas. A cavidade central é chamada de átrio ou espongiocela, tá? Por onde a água vai passar e vai ser retirado o alimento e depois sai pelo ósculo. Na extremidade apical aparece o ósculo, uma grande abertura que serve para a saída de água, tá? Que continuamente atravessa o corpo do animal. A água não para, está lá no substrato, eles são aquáticos, a água vai entrando pelos poros, saindo pelo ósculo, tá? Essa é a organização do tipo asco. Tipo 5, o signoide, possui parede celular espessa e é percorrida por um sistema curto de canais radiais. Esses curtos canais são chamados, tem os canais inalantes e os canais exalantes, tá? O primeiro, os inalantes, ele abre-se na superfície externa e termina no fundo cego. Não tem saída, tá? E os exalantes são internos e desembocam no átrio. Então, um vem de fora para esse fundo cego e o outro vai em direção ao átrio, tá? Os pinacócitos revestem os canais inalantes, não só para a parte de fora, como no modelo anterior, e no átrio fica os coanócitos, limitando o canal exalante, tá? Então, só vai ter o coanócito nos canais exalantes, tá? Entre os dois tipos de canais de comunicação é feita pelo porócito. Então, aqui, ó, aqui é o ósculo normal, tá? Então, aqui tem o canal inalante, termina nesse fundo cego aqui, e aqui o canal exalante, ó. Tá? Canal exalante vai aqui para dentro e o canal inalante chega aqui. Aqui chega de fora e aqui vai para dentro do átrio. Só aqui dentro é que tem os coanócitos. Aqui ele é ampliado, ó. Tá? Ele é ampliado aqui. Por fora o pinacócito e aqui dentro. E os coanócitos ficam restritos ao canal exalante, que é daqui para o átrio. Tá? No canal inalante, ele é revestido pelo pinacócito, que é a célula de revestimento. Tá? E as espículas, que são o esqueleto, o endoesqueleto das esponjas. Ela tem um endoesqueleto. Tá? O tipo mais complexo, mais evoluído, são os leucos, ou leucoides. Tá? O átrio é bastante reduzido, tá? Enquanto a parede do corpo é bastante desenvolvida, percorrido por um complexo sistema de canais e câmaras. Então, aqui vai ter, além do canais inalante e exalante, vai ter as câmaras vibráteis. Os coanócitos só aparecem nas câmaras esféricas, denominadas de câmaras vibráteis. Tá? Só aqui que tem coanócito. E aí vai ser capturado o alimento, interposto no trajeto dos canais, inalante e exalante igual ao outro.
Os canais que partem dos poros e atingem a câmara são chamados de inalantes ou aferentes, e da câmara saem canais os exalantes ou eferentes que atingem o átrio. Então aqui, ó, vamos lá. O canal inalante está chegando aqui, a água está entrando pelo canal inalante aqui, ó, chega nessa câmara aqui, a câmara vibrátil, ela é toda revestida aqui de coanócito, captura o alimento e aqui o canal exalante cai aqui no átrio reduzido. Ó. Olha como é que a parede é bastante, o corpo dele é bastante espesso com essas câmaras vibráteis. Olha aqui, ó, canal inalante, aqui os coanócitos, captura o alimento e sai, os catabólitos saem aqui pelo canal exalante, sai por aqui e daqui vai sair pelo ósculo, ok? A nutrição dos espongiários são chamados de filtradores, reterem partículas existentes na corrente de água que atravessa o corpo. Uma esponja de 10 centímetros de altura e 1 centímetro de diâmetro é capaz de bombear e filtrar 22 litros de água por dia. Então, fantástico isso, né? O batimento flagelado dos coanócitos produz uma corrente contínua que penetra pelos poros e sai pelo ósculo, como eu já expliquei para vocês. O alimento é trazido pela água, é constituída por plânctons, conjunto de animais e vegetais microscópicos, zooplânctons e fitoplânctons, é o alimento das esponjas, além de partículas orgânicas que ela consegue capturar. Tá? Os coanócitos fagocitam o alimento, tá? Fagocitam, então precisa gastar energia, né? Sendo a digestão exclusivamente, galera, exclusivamente intracelular, não tem órgão, tá? E é realizada pelos coanócitos e amebócitos. Esses amebócitos, essas células recebem esse nome porque se parece com uma ameba, tem um movimento, tá? De pseudópodes. Camada gelatinosa conduz os alimentos para as células que são fagocitadas, que não fagocitam. Então, depois ela vai distribuir esse alimento, né, os amebócitos, para as outras células, pinacócitos, porócitos, etc. Tá? Substâncias provenientes da egestão e excretas celulares caem na corrente líquida e são eliminadas pelo ósculo. Tá? Então, não tem sistema de não tem tecido, não tem sistema. Não existe órgãos respiratórios, a respiração é por difusão. As células respiram absorvendo o gás oxigênio da água e eliminam o gás carbônico por difusão, transporte passivo. O esqueleto, quem dá sustentação para o corpo desse animal, é um endoesqueleto situado entre as duas camadas celulares. Ele pode ser mineral ou orgânico. Lembra que eu falei da esponja de banho? É uma proteína, né? Então ele é orgânico. O esqueleto mineral é constituído por espículas calcárias e silicosas, de 1 a 3 ou mais eixos. Tá? Quando o esqueleto é orgânico, ele apresenta uma densa rede de fibras de espongina, que é a proteína, e a escleroproteína, mais dura, mais rígida. Tá? A esponja de banho é apenas de esqueleto orgânico da esponja marinha. Não a sintética, né? É a esponja lá do mar. Tá? Então, aqui são os tipos de espículas, tá? Que formam o endoesqueleto. Esse aqui são minerais e aqui as fibras orgânicas que formam o endoesqueleto das esponjas. Ok? A reprodução, ela pode ser assexuada por regeneração. As esponjas têm um alto poder de regeneração. Se a gente pegar uma esponja, cortar, bater no liquidificador e jogar no mar de novo, cada pedacinho forma uma nova esponja. Tá? Brotamento, ela pode brotar, né? Do corpo de um indivíduo adulto pode brotar um outro indivíduo. Esse indivíduo pode permanecer grudado no corpo do indivíduo adulto ou pode se destacar formando as colônias. E a gemulação, que é uma forma de resistência das esponjas para sobreviver em ambientes adversos, quando um rio seca, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, mas eles também podem se reproduzir sexuadamente. Tá? A regeneração apresenta um alto poder, já falei para vocês, parte do corpo acidentalmente perdida são facilmente reconstituídas. Pequenos fragmentos são capazes de regenerar um animal completo.
essa grande capacidade generativa é usada em cultura para fazer esponja de banho, né? E também está se estudando também o que elas possuem, que elas conseguem fazer isso com muita facilidade. Então, aqui uma esponja, a gente vai fazer uma colônia, vai imitar aqui o meio, né, água marinha, ou se for de água salgada, e cada fragmento desse originar uma nova esponja, para produzir esponja de banho, tá? Em laboratório. A reprodução do espongiário por brotamento, tá? Vão formar expansões, que podem ficar, né, formar um broto, formado por um grupo de células. Essas células arqueócitos são células para as esponjas pluripotentes, elas podem se transformar em qualquer tipo de célula, tá? E também os amebócitos, também tem essa capacidade de diferenciação. Normalmente o broto permanece ligado ao indivíduo materno, como eu expliquei para vocês, formando colônia, tá? Aqui, ó. Aqui é um broto, ó, grudado desse indivíduo, então ele se destaca, cai e forma uma colônia. A gemulação, tá? É uma estrutura de reprodução constituída por arqueócitos, que é aquelas células coringas, né? Se transformam em qualquer tipo de célula, envolvido por uma membrana resistente, tá? Para sobreviver, como eu disse para vocês, em ambiente adverso, tá? Então, aqui é a gêmula, tá? E aqui é o revestimento dela, e aqui dentro estão os arqueócitos. Por exemplo, o rio secou, uma esponja de água doce. O rio secou, então a esponja forma essa estrutura de resistência e ela sobrevive ao seco. Quando o rio encher de novo, ela rompe esse revestimento, libera os amebócitos que vão formar novas esponjas. Reprodução sexuada, elas podem ser monóica. O que é monóico? Ter produzir os dois gametas no mesmo indivíduo, ou dioicas, quando cada indivíduo produz um gameta diferente, tá? Não existe órgãos reprodutores, não existe tecido, né? Os ovos espermatozoides são formados a partir daquelas células coringas, chamadas arqueócitos. O óvulo é fertilizado no interior da camada gelatinosa, aquela que fica entre o pinacócito e o coanócito. O desenvolvimento é indireto, porque tem aquela larva, né, flagelada, que eu falei para vocês. A larva é chamada de anfiblástula, tá? Anfi 2, blástula é a fase de desenvolvimento embrionária, move-se por meio de flagelo. Então, aqui, nós temos um indivíduo, tá, feminino, que produz o óvulo. Esse indivíduo produz espermatozoide, o espermatozoide sai pelo ósculo, penetra lá e vai fecundar o óvulo. Fecunda, sai pelo óvulo, pelo ósculo, a larva, tá? Essa larva ela vai desenvolver o flagelo, forma a anfiblástula, tá? Que ela vem se assentar no substrato e formar um novo indivíduo para continuar o ciclo, ok? Classificação dos espongiários, como nós vimos, tá? Pode ser dividido em 3 classes com base no tipo de esqueleto. É chamada de classe 1, calcária. O esqueleto é formado por espículas calcárias, como essa aqui, tá? A hexatinelida, ela é formada uma esponja de vidro, por ter esqueleto constituído de espícula silicosa, como essa aqui, tá? E a terceira, a demospongina, classe mais numerosa, né? O esqueleto apresenta espícula silicosa ou fibra de espongina ou ambas. Pode ter a mineral e a orgânica nele mesmo, aquele que eu mostrei para vocês. Então, aqui é uma classificação levando em consideração o esqueleto dela, tá? O endoesqueleto. Ok? Então, terminamos essa nossa primeira parte falando sobre os poríferos. Não é um filo muito explorado em vestibulares, tá, galera? Pode aparecer, mas é muito raro, tá? Vamos agora para o segundo filo, que é conhecido como selenterados ou quinidários, tá? Quinidários, esse filo recebeu esse nome por causa de uma célula que eles possuem que libera substância urticante, tá? Os quinidoblastos. E também
posteriormente, esse filo, ele foi sugerido para ele o nome de selenterados, porque eles são os primeiros filos a apresentar um selêntero, um intestino primitivo. Então, eles vão ter já um sistema digestório, só que é um sistema digestório incompleto. Tem boca, mas não tem ânus. Ok, galera? Então, vamos lá. Quinidários, conhecidos como selenterados, são animais de simetria radial, tá? Se eu passar um corte pela boca, eu tenho vários tipos de corte dando o mesmo resultado. Exclusivamente aquático, como as esponjas, e predominantemente marinho. Lembrando que os poríferos são parazoários. E daqui para frente já são chamados de eumetazoários, porque tem tecido já, tá? Tem até sistema. Apresenta duas características típicas. Isso aqui é típico, então, desse filo. Cavidade gastrovascular, pela primeira vez, tá? E células urticantes. Então, essas duas características aqui marcam esse filo chamado de quinidário selenterados. Apresenta uma cavidade corpórea chamada gastrovascular. Lá nas esponjas não era, porque não tinha nem sistema, que se comunica com o meio externo através de uma abertura única chamada boca. Tá? Então, já tem a estrutura boca. Então, sistema digestório incompleto. Rodeada por uma série de tentáculos. A boca é rodeada por uma série de tentáculos. E esses tentáculos são ricos em células urticantes, tá? Usados para apreensão e a ingestão de alimento. Os tentáculos. Tá? As febras urticantes para captura do alimento e para defesa. Então, aqui estão alguns representantes desse filo. A vespa do mar, a caravela, a água-viva, a anêmona do mar, a hidra e os corais. Tá? Essas são chamadas de medusas, porque são livres nadantes, e os pólipos, como a hidra e os corais, sendo que os corais são os únicos que são pólipos, ou seja, fixo ao substrato a vida inteira. Tá? Aqui nós temos um pólipo esquematizado. Tá? Aqui é o pé basal, que ele se fixa ao substrato. Tá? Essa camada mais externa azul aqui é a epiderme. Tá? Essa rosinha é a mesogleia, não é um tecido, tá? Substância gelatinosa. E a mais interna, essa amarela aqui, é a gastroderme. E aqui a medusa, a mesma coisa. A epiderme, a mesogleia, essa aqui, rosa, e essa aqui a gastroderme. Tá? E aqui a cavidade gastrovascular, a boca e os tentáculos. A boca e os tentáculos. Aqui uma medusa, vida livre, e aqui um pólipo. Tá? Principais características dos quinidários, nós podemos falar, já dissemos, as células urticantes. Tá? Primeiro animal a apresentar a boca e o intestino primitivo, selenteron, tá? Daí de selenterado. Células urticantes, quinidoblastos, daí os quinidários. Corpo formado por duas camadas celulares. Primeiros animais a apresentar sistema nervoso, arco reflexo. Então, esses animais têm sistema digestório e sistema nervoso. Sistema digestório incompleto, sistema nervoso difuso. Tá? Duas formas, pólipo e medusa, já falei para vocês. O nome selenterado se origina de coilos, oco, enteron, intestino, determinado pela existência da cavidade gastrovascular, e temos quinidário, do grego quinida, urtiga, devido à presença de células urticantes. Os pólipos e as medusas. A forma básica de um pólipo é de um cilindro, cuja extremidade inferior é fechada, fixada ao substrato, sendo a superior provida de uma abertura à boca, circundada pelos tentáculos. Já mostrei para vocês. A cavidade interna é a cavidade gastrovascular. O pólipo é uma forma fixa, que pode ser encontrada isoladamente ou em colônia, como as esponjas. Aqui o pólipo, já falei sobre ele. E aqui o pólipo. Tá? Aqui os tentáculos, aqui é o corpo dele, aqui a boca está aqui no centro, aqui ele está preso pelo pé, ao substrato. A medusa livre nadante. A forma do corpo parece de um guarda-chuva, que a gente chama de umbrella.
tá? A parte superior da umbela a gente chama de exumbela, e a inferior, a parte côncava, que é convexa, a parte côncava é de subumbela, o qual pende uma curta expansão, o manúbrio, cuja extremidade está situada a boca. Há 4 ângulos, né, do manúbrio tem 4 braços orais em torno da boca. A margem da umbela apresenta numerosos tentáculos. Tem os braços e os tentáculos, tá? Então aqui a parte convexa, exumbela, e aqui a parte côncava, a subumbela. Aqui a boca, aqui os tentáculos e aqui os manúbrios, 4. Né? Aqui está em corte, não dá para ver os 4. Tem 2 aqui, tem o 2 na outra parte da figura. E aqui, ó, é a nossa medusa, tá certo? Bonita, né? As células urticantes são exclusivas dos quinidários, são chamadas de quinidoblastos, aparecem nos tentáculos, tá? Servem para proteção e captura de alimento, como já foi antecipado. Nos quinidoblastos destaca-se o nematocisto, certo? Uma cápsula cheia de um líquido urticante, irritante, que envolve um filamento invaginado e enrolado. A parte mais externa, a célula apresenta o quinidocílio, uma expansão pontiaguda, como se fosse um gatilho, que ao ser tocada provoca a explosão do quinidoblasto, a ejeção, vai ejetar. O filamento desenvagina-se rapidamente, penetrando no animal, tem uns espinhos na ponta, né? Injetando o líquido. Conhecido como hipnotoxina, o líquido paralisa a presa maiores, matando as menores. No homem pode provocar queimadura até de 3º grau, característica chamada água-viva. Então aqui é o quinidoblasto fechado, carregado. Esse gatilhozinho aqui é o quinidocílio. E aqui é a vesícula com a substância urticante. Quando o animal toca aqui, ele ejeta isso, ele fica com esse formato aqui. Aqui tem uns espinhos que fere para poder, então, injetar a substância urticante. A hidra é um quinidário básico, tá? Vamos falar, a gente vai usar a hidra viridis, por ter estrutura simples, né? Fácil de ser coletada. É um pólipo de água doce, tá? Vive isolado, embora um pólipo movimente ativamente. Ele não é fixo, ele pode se movimentar, tipo uma lagarta. O comprimento varia de 10 a 30 milímetros, bem pequenininha, tá? A cor verde, daí o viridis aqui é de verde, apresenta determinado por algas verdes, as clorofícias unicelulares que habitam suas células. Então, ela é verde por causa dessas algas, tá? Então, aqui, ó, esse animalzinho aqui, ó, aqui os tentáculos, aqui a boca, ele é um pólipo, e aqui ele está fixo. O corpo é um tubo alongado, que apresenta a posição vertical da boca, cheia de tentáculos, já falei sobre isso. Já a extremidade corpórea inferior é alongada, formada por um disco basal, que vai fixar, produz uma substância para fixar o pólipo ao substrato. Tem pólipo que não é fixo, como eu disse para vocês, ele pode se movimentar. Por conta de contração e distensão, a forma do corpo é constantemente alterada, então isso significa o quê? Se tem contração e distensão, tem células musculares. Então, sistema digestório incompleto, tem boca, mas não tem ânus. Sistema nervoso difuso, consegue responder a estímulos. E contração, tá? Células musculares, fibras musculares. Quando o animal é cortado longitudinalmente, notamos a existência do enteron, cavidade gastrovascular que atinge os tentáculos e se comunica com o meio exterior através da boca. É isso que dá nome de célula enterado, né? Essa cavidade aqui. A parte do corpo compõe 2 camadas celulares separadas pela mesogleia de natureza gelatinosa, tá? Então aqui, ó, aqui é a boca, aqui são os tentáculos, tá? Certo? Aqui são os tentáculos. Essa camada de célula mais externa é a ectoderma, a mesogleia, tá? Aqui está formando um broto. Aqui a endoderme, tá? Aqui o enteron, ou cavidade
gastrovascular. Aqui um ovário produzindo um óvulo, aqui produzindo o testículo, aqui o tentáculo. Né? Aqui o disco basal. Tá? Isso é da hidra, né? A camada de célula externa é a ectoderme, a qual aparece 3 tipos de célula. Aqui, como falei para vocês, epitélios musculares, então tem movimento, sensoriais, nervoso, e o quinidoblasto, defesa e captura. Certo? Dispostos longitudinalmente, executam 2 funções: proteção, o quinidoblasto, e o movimento. A sensorial com a epitélio vascular. Contraindo-se ou distendendo, as células epitélio musculares atuam como musculatura longitudinal, encurtando o corpo. Então, ele pode tipo abaixar e levantar, encurta e distende. Tá? As sensoriais são delgadas, tendo no polo apical um curto bastonete sensorial. Através da base entra em contato com uma rede de células nervosas. O quinidoblasto aparece principalmente nos tentáculos. E aqui, ó, que eu estou falando para vocês. Epitélio muscular, aqui é a epiderme, a parte de fora. Aqui está a água, tá? Aqui é as células epitélios musculares, as fibras dispostas nesse sentido, tá? Transversalmente. Aqui é a célula intersticial, tá? Aqui as células sensoriais. Aqui, ó, tipo neurônio, tá vendo aqui esse pretinho, ó? Tá? E aqui o quinidoblasto. Aqui no meio a mesogleia, tá vendo a mesogleia aqui, ó? E aqui umas células nervosas formando uma rede, ó. Aqui e aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela é difuso, o sistema nervoso. Aqui a gastroderme, a parte de dentro, tá? Da hidra, certo? Aqui são células glandulares, vão produzir secreção, tá? Células da musculatura digestiva, tá? E as células nervosas. Essa é a estrutura da parede da hidra. A camada interna, chamada gastroderme, com 2 tipos de células musculares digestórias e as glandulares. As musculares digestórias possuem a mesma forma da epitélios musculares, as duas têm a função de movimento, né? Só que transversalmente, a outra é longitudinalmente. Aí funcionam com musculatura transversal, reduzindo o diâmetro. Então, ele pode diminuir de tamanho e aumentar, pode diminuir o diâmetro e aumentar o diâmetro graças a essas células. Tá? No polo apical dessas células, emite pseudópolis para fagocitar partículas alimentares. Tá? Também apresentam 2 flagelos. As células glandulares secretam enzima digestória. Então, vão secretar, vão lançar a enzima digestória, tá? Então, aquela mesma figura aqui, estou falando da parte interna agora, tá? Então, aqui as células musculares digestivas e as células glandulares, tá? Aqui que é a gastroderme. A nutrição da hidra é um animal carnívoro, é um predador, então, que ingere principalmente microcrustáceos, larvas de inseto, tá? Quando apresenta em contato com o tentáculo, os quinidoblastos são descarregados, são disparados, paralisa a presa. Os tentáculos curvam-se e vão jogar essa presa, a presa na boca. Tá? Quando atinge a cavidade gastrovascular, começa a digestão extracelular. Atenção, galera. Então, nos quinidários, começa a digestão extracelular, idêntica ao que acontece nos animais superiores, na cavidade gástrica, inicia a digestão extravascular, tá? Começa, olha aqui, gente, a palavra começa. Começa aqui, não está dizendo que termina, né? Então, aqui, ó, tá lá um inseto, a hidra está aqui, ela vai, entra em contato com o tentáculo dispara os quinidoblastos, e aí o tentáculo empurra na boca, cai na cavidade gástrica, tá? Realiza-se, então, a digestão intracelular, idêntica ao que estudamos no espongiário, igual acontece na ameba. Então, os quinidários têm digestão intra e extracelular. Qual é a primeira? A extracelular, na cavidade gástrica, e ela termina dentro da célula, na digestão intracelular, com lisossomo, tudo mais, beleza? Então, vamos lá, ó.
Sistema digestório incompleto, tem boca, não tem ânus. 2 tipos de digestão, extra e intracelular. Tá? Sistema nervoso difuso, certo? As células musculares digestórias, o alimento das células musculares digestórias, o alimento se difunde, então é por difusão, não tem sistema circulatório, tá? Parte não digerida são eliminadas pela boca. Então a boca serve tanto para a entrada do alimento como saindo a parte não digerida, tá? O oxigênio necessário é por difusão, igual às esponjas, tá? E o gás carbônico também, então a respiração é por difusão. Mesma coisa, excreta também sai por difusão, tá? Então aqui a alimentação já falamos sobre ela. Sistema nervoso e reprodução dos quinidários. Sistema nervoso é do tipo difuso, já disse para vocês, parece uma tela de galinheiro, tá? Ele, como tem simetria radial, isso possibilita que ele perceba o seu ambiente em todo o seu entorno, tá? Não é centralizado, tá? Por não apresentar gânglios, conjunto de células nervosas, isto é, centro de coordenadores de funções nervosas, que a gente chama de difuso, parece uma tela de galinheiro, tá? É bastante rudimentar, constitui por meio de células nervosas, comunicam-se com as sensoriais e musculares. Então, as células nervosas, a sensorial recebe o estímulo, passa para a nervosa passa para o muscular responde ao estímulo, tá certo? Então já tem um arco reflexo aí, mesmo que seja simples, mas já existe. As sensoriais recebem os estímulos, as nervosas conduzem, as musculares reagem. Produzem pela primeira vez na escala zoológica, tá, um arco reflexo simples. Então, isso é importante também, é um marco, né? A esponja não tinha nada disso. Então, observem a complexidade dos quinidários em relação aos poríferos, tá? Então, aqui, o sistema nervoso difuso, tá? Aqui a célula sensorial. Qual é a função da célula sensorial? Receber o estímulo, passa para a célula nervosa, tá? A célula, aqui é o corpo celular, faz aqui, passa na nervosa, vai levar lá para a célula muscular. Olha, diminui de tamanho, aumenta o diâmetro, diminui o diâmetro, aumenta de tamanho. Então, tudo é comandado aqui, não tem um centro coordenador. Mas já existe essa complexidade aqui, essa comunicação entre três tipos de células diferentes. Isso é fantástico no processo evolutivo. Ok? A reprodução. A reprodução pode ser assexuada, feita por brotamento e regeneração. Tá? Normalmente a hidra é um animal dioico, tem sexo separado, tem a hidra macho e a hidra fêmea, e o desenvolvimento é direto, não tem metamorfose. Tá? Então aqui o brotamento, assexuada, e tipo as esponjas, vai formar um broto aqui, ele pode permanecer aqui ou se destacar formando colônia. Tá? Na sexuada, então tem a hidra macho, ela vai produzir, tem um testículo, ela vai produzir o espermatozoide, esse espermatozoide vai nadar em direção à hidra fêmea, certo? Lá o ovário, vai fecundar o ovócito, vai formar o embrião, certo? Esse embrião vai se destacar do corpo da mãe, o embrião com envoltório resistente, e aí ele se fixa no substrato, forma um pequeno pólipo que vai crescer. Tá? Então, essa é a reprodução sexual da hidra. Água viva. São medusas, aspecto gelatinoso, encontradas em praias, né, onde são retiradas pelo mar. Por causa dos quinidoblastos, podem provocar graves queimaduras, urticárias desagradáveis, produzem odor de vermelhidão na pele. Então aqui a medusa com seus tentáculos, a boca aqui embaixo, né? A umbrella aqui e tal. As caravelas. As caravelas, na realidade, elas são uma colônia heteromórfica, porque elas são formadas por vários indivíduos diferentes. Tá? Então os quinidários podem formar colônias isomórficas, quando os indivíduos são iguais, e colônias heteromórficas, com divisões diferentes.
tá certo? É um tipo de relação ecológica, intraespecífica harmônica. Também são conhecidas como caravela, fragata portuguesa, é uma colônia porque ela é constituída por vários tipos de indivíduos. Alguns indivíduos, o tipo de indivíduo é o flutuador, uma vesícula cheia de ar com expansão, funciona como uma vela. O outro indivíduo dele, né, parte a indivíduos com a função de proteção, nutrição e reprodução, cada qual com uma função. Então, se acredita que seja assim um embrião para uma sociedade, mas como eles vivem unidos fisicamente e um depende do outro, ainda é chamado de colônia, tá? Também provocam grandes queimaduras. Então aqui a caravela. Lembrando que aqui não é um indivíduo, é uma colônia. Uma colônia é formada por um conjunto de indivíduos da mesma espécie, tá? E aí, como são diferentes, se chama de heteromórfica. A anêmona, a actínia ou rosa do mar. Então, são pólipos com grande número de tentáculos, tamanho variado e cores diversas, né? Alguns aparecem fixados em rocha, outros enterrados na areia, ficando exposto apenas a boca e os tentáculos. São muito usados em decoração de aquário. Lembra lá do filme Procurando Nemo, né? Onde que o Nemo mora? Numa anêmona. Com água salgada, né? Então aqui tem aqui, ó, uma anêmona bonita, né? Muito bonita. Esse indivíduo aqui, esse espécime aqui, tá? A classificação dos quinidários, galera. O filo quinidário ele tem 3 classes, né? Que a gente chama de hidrozoários, sifozoários e antozoários, tá? Hidrozoa, sifozoa e antozoa, como a gente costuma falar no cursinho, tá? Primeira classe, hidrozoa, compreende pequenos pólipos e pequenas medusas. Exemplo, a hidra, que nós mostramos para vocês, estudamos, a água-viva, a caravela, tá? A classe 2 é a classe do sifozoário, sifozoa. São as medusas de pequeno e grande porte, ali são de pequeno porte, todas marinhas, tá? Pode atingir até, essa aqui, a ciânia, pode aparecer até 2 metros de diâmetro. E a terceira classe, aqui pode ter indivíduos, os antozoários, ele pode ter pólipo e medusa, tá? No tipo de reprodução que chama de metagênese, tá? O indivíduo adulto é o pólipo, a hidra, e a fase larval é a de pólipo, é de medusa, tá? Metagênese porque tem 2 tipos de reprodução, sexuada e assexuada. E no sifozoário também, só que o indivíduo adulto ele é uma medusa e o pólipo é a fase larval. O pólipo se reproduz assexuadamente e a medusa sexuadamente. Também tem metagênese. Dos 3, o único que é exclusivamente pólipo são os antozoários. Tá? Eles têm um exoesqueleto calcário. Tá? Então são pólipos marinhos que vivem isolados em colônia, a anêmona e os corais. Tá? Os famosos corais, tá? Os corais são formados por pólipos coloniais que secretam um exoesqueleto de carbonato de calcário. Todos eles são brancos. E por que eles aparecem coloridos? Por causa das algas que vivem aqui no seu interior. Tá? Então aqui o famoso cérebro, tem outros tipos de corais aí, vítreo. Tá? O conjunto dos seus esqueletos forma as grandes massas calcárias que produzem os chamados recifes de corais. Muito bonito também num mergulho aí, né, submarino. Então, galera, aqui a gente está concluindo essa parte dos quinidários ou selenterados, tá? Então, nessa primeira aula de zoologia, a gente viu 2 filos, os poríferos, que são parazoários, por não possuir tecido verdadeiro, tá? Possuem células especializadas em desempenhar determinadas funções. As células mais importantes são os coanócitos, os amebócitos, os pinacócitos e os porócitos, né? E vimos também os quinidários, ou selenterados, primeiros animais a apresentar sistema digestório incompleto, sistema nervoso difuso, um arco reflexo simples, células musculares e glandulares, certo? Vimos que tem três classes, né? Os hidrozoários, sifozoários e os antozoários. Certo? Também não é um conteúdo, esse último filo,
que costuma ser muito cobrado na prova, mas nós temos, está no edital, e nós temos que estudá-los, né? A gente está estudando, a gente vai estudar a zoologia obedecendo o critério da evolução zoológica, do mais simples para o mais complexo, certo? Nosso próximo encontro, a gente vai estudar os plateumintos, depois os nemateumintos e acompanhando essa escala até a gente chegar nos vertebrados e depois nos mamíferos. Falou, galera? Até o nosso próximo encontro e a gente vai ficando então por aqui. Bye, bye, até a nossa próxima aula. Fui!